Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aprender um pouco sobre os sons, tá? Vamos aprender um pouco sobre a propriedade desses sons, tá? Então nós vamos falar sobre a cor dos sons. Com vocês, o timbre. Bom, a cor do som. Os sons, eles são diferentes entre si de várias maneiras. Eles podem ser mais longos ou mais curtos, mais agudos ou mais graves, mais forte ou mais fraco. Isso nós conseguimos identificar nas músicas, né? As músicas que nós ouvimos. Por exemplo, uma das diferenças ela está na origem dos sons, como por exemplo, a altura, a intensidade, a duração, tá? E aí, a duração iguais, elas podem diferir no timbre, tá? Se vierem de instrumentos diferentes, certo? Bom, então, a duração deste som, ela pode ser definida com timbre. Nós vamos ver o que é o timbre, tá? Se vierem de instrumentos diferentes, certo? Bom, então nós vamos falar sobre as propriedades do som. Altura. Altura é a diferença que existe entre o som agudo e o som grave, tá? Então, a altura é a diferença que existe entre um som mais agudo e um som grave, certo? Mas, professor, o que é um som grave e o que é um som agudo? Bom, os nossos ouvidos, ele é capaz de distinguir o som grave do agudo com facilidade. Um exemplo prático disso é que o nosso ouvido, se depara com sons graves e agudos, diz respeito ao quê? A voz masculina e a voz feminina. Geralmente, a voz masculina, uma voz mais grave, tá? Mais forte. Enquanto a voz feminina é uma voz mais aguda, logo uma voz sendo grossa ou fina, certo? Portanto, através das definições sobre som grave e agudo, é possível dizer que a voz do homem geralmente apresenta uma frequência menor que a voz da mulher, tá? Então, essa é a questão da altura, tá? A diferença que existe entre os sons agudos e graves, certo? Bom, agora vamos para outra. Vamos falar sobre a duração. O que é a duração? Duração é o tempo de duração do som e do silêncio. Ele é mais longo ou mais curto. Por exemplo, aí você tem dois objetos. Um som curto, quando você bate o tambor, ele para. Um som mais longo, quando você aperta a buzina e ela vai longe esse som, tá? Então, a propriedade que determina a duração é o tempo da produção do som, certo? É o tempo que o som ecoa do instrumento. Entenderam? Então, um instrumento que você bate, o tambor, por exemplo, você bate, você para de bater, ele automaticamente para de ecoar o som. O som longo, por exemplo, a buzina, você aperta ela e ela vai longe, este som, certo? Então, essa é a questão da duração referente ao som, tá? Ela tem uma propriedade de tempo de produção do som curto ou longo, tá? Outra coisa é a intensidade. Eu coloquei esse desenho para vocês verem. A intensidade é a propriedade do som de ser mais forte ou mais fraco, certo? A intensidade, por exemplo, no primeiro desenho de cima, você está vendo que ele abre o bocão e as ondas, elas são altas, longas. Então, são sons mais fortes. E o de baixo é bem pouquinho. As ondas, elas não são tão longas quanto a de cima, tá? Então, quer dizer que a de cima é um som mais forte, é uma intensidade forte, e o de baixo é uma intensidade mais fraca, tá? E por último, o timbre, que eu ia falar para vocês. O timbre é a propriedade do som que nos permite reconhecer a sua origem, ou seja, de onde vem esse som, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos para você. O primeiro é diapação. O que é diapação? Diapação, ele é um instrumento metálico, tá? Em formato de
forquilha, é o que vocês estão vendo aí, ó, ele parece um formato de um estilingue, né? Só que ele é de metal, tá? E ele serve para quê? Para afinar instrumentos e vozes através do quê? Da vibração do som musical de determinada altura, tá? Então ele mede, tá? Ele afina as vozes, é um instrumento que serve para afinar os instrumentos, as vozes, através da vibração, certo? Aí eu coloquei a flauta para você ver o ritmo da flauta, né? O timbre da flauta, o timbre da voz, como que é, e o timbre do violão, certo? Então, esses são os timbres, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E até a próxima aula.